Atos 26:19. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Vamos orar. Ó Deus querido, sentimos, ó Pai, a Tua presença e o Teu mover nesse lugar. Queremos ouvir a Tua voz, ó Deus. Queremos ouvir a Tua voz sussurrando a Tua palavra ao nosso coração nessa noite. Que haja, Senhor, transformação de vidas, crescimento espiritual pelo poder da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. O apóstolo Paulo, nessa passagem, ele está sendo interrogado pelo rei Agripa e o seu convidado Festo. Essas duas autoridades romanas, foram ouvir Paulo, foram ouvir o depoimento de Paulo a respeito dos motivos da sua prisão. Para quem conhece a história do apóstolo Paulo, sabe que ele foi preso algumas vezes por estar anunciando o Evangelho. Então, enquanto anunciava o Evangelho, seus opositores, geralmente judeus, mesmo ele sendo judeu, os seus opositores eram judeus, e muitas vezes criavam tumultos e linchamento do apóstolo, a ponto de, em algumas situações, o apóstolo Paulo correr risco de vida por estar pregando o Evangelho de Cristo. Nesse momento em especial em que ele se dirige ao rei Agripa, ele acaba de falar de uma experiência espiritual que ele teve, de uma experiência sobrenatural que o apóstolo Paulo teve, que deu início à sua caminhada na fé cristã. Paulo está falando do seu chamado ao Evangelho, que aconteceu no caminho para Damasco. Então é dessa cena, é desse momento que o apóstolo Paulo está falando para o rei Agripa aqui. Nós só lemos o versículo 19, mas os versículos anteriores ele dá detalhes desse chamado, de como ele estava com a carta, com autorização para perseguir os cristãos no caminho para Damasco, quando o Senhor Jesus apareceu para ele e ele foi lançado ao chão, ele caiu e ali ele ouviu a voz do Senhor, ele ouviu o Senhor falando com ele e perguntando: Saulo, Saulo, por que me persegues? É dessa cena que Paulo está testemunhando aqui para o rei Agripa. E na fala do apóstolo Paulo, eu gosto desse capítulo de Atos, ele fala algumas coisas interessantes. Ele fala que no chamado dele, lá no versículo 14, Jesus diz para ele: Paulo, dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. O aguilhão era um instrumento que o cocheiro, que o homem que conduzia o carro de bois usava para tocar, para espetar o cavalo que puxava aquela carroça. O jugo prendia o cavalo na carruagem e o aguilhão servia como um tipo de acelerador do carro. Ele catucava o animal e o animal
acelerava o passo. Então, se o cocheiro fizesse isso com muita força, ele machucava o animal. E aí o animal automaticamente respondia com coice. O animal dava coices contra o aguilhão que era usado pelo cocheiro daquela carruagem, daquela carroça. Então Jesus diz para ele: Paulo, é duro para você dar coices contra o aguilhão. É duro para você, Paulo, não fazer aquilo que eu estou mandando você fazer. Vai ser difícil para você, Paulo, se você resistir ao chamado, se você resistir à obra, se você resistir àquilo que eu tenho escolhido para a sua vida. E Paulo entende o recado. Alguns crentes não entendem o recado ainda. E às vezes sofrem por não entenderem o chamado de Deus na vida deles, de resistirem ao chamado e de recalcitrar. É uma palavra bonita para coice, né? Tem crente que dá coices contra a vontade de Deus. Recalcitrar contra os aguilhões, dar coices contra o aguilhão. E diante dessa visão que Paulo tem, dessa experiência sobrenatural, nós vamos falar um pouco sobre esse tipo de experiência que talvez seja mais comum do que a gente pense e por outro lado há algo de preocupante também, que nós vamos ver mais adiante da mensagem. A primeira coisa é que o sobrenatural de Deus, ele eventualmente acontece no cotidiano, nas atividades diárias de cada servo de Deus. Nem sempre o sobrenatural vai acontecer na hora do culto, no momento do jejum, no momento da consagração, no momento da oração de 2, 3 ou 4 horas. Às vezes, e muitas vezes, o sobrenatural de Deus acontece exatamente no cotidiano. Vamos ver alguns exemplos da Bíblia para a gente ver como isso é uma verdade bíblica. Vamos lá. A transformação de água em vinho aconteceu aonde? No círculo de oração? Não, aconteceu num casamento. A multiplicação dos peixes não aconteceu na vigília fervorosa do mover sobrenatural do fogo ungido. Ela aconteceu num dia de trabalho de um grupo de pescadores. Num dia de pesca, o milagre, o sobrenatural aconteceu. Jesus aparece aos discípulos andando sobre as águas numa viagem de barco em que eles iam de uma ponta à outra do mar da Galileia. Jesus aparece resplandecendo diante de Paulo em uma viagem que ele estava fazendo a caminho de Damasco. O profeta Eliseu subiu vivo para o céu num redemoinho de fogo, enquanto ele estava dando aula de como ser um profeta para Elias, ou ao contrário, de Elias ensinando Eliseu. Eu troquei a ordem dos profetas. Foi Elias que foi arrebatado em um redemoinho de fogo. E inúmeros outros milagres, inúmeras outras passagens da Bíblia falam do sobrenatural de Deus que acontece em circunstâncias totalmente naturais.
do dia a dia, do cotidiano. Isso nos faz entender e perceber que a nossa comunhão com Deus não pode estar limitada apenas ao momento do culto. Nós devemos viver em comunhão com Deus para poder experimentar o sobrenatural de Deus, ou na igreja ou fora da igreja, ou na hora do culto, ou no café da manhã, ou na hora do ciclo de oração, ou enquanto eu estou lavando a louça. A comunhão com Deus não pode estar restrita ao horário do culto. Nós precisamos estar constantemente em comunhão com Deus. Golias foi derrotado por Davi no dia em que Davi foi levar a merenda para os irmãos dele. Não tinha nada de especial naquele dia. Era só mais um dia em que o menino de recado ia dar mais um recado. E quando ele foi dar o recado, ele ouviu o gigante falando, Golias falando. Em nenhum momento Davi chama ele de gigante. E ele, revoltado com a fala daquele soldado, ele se levanta com coragem, com ousadia, até chegar o momento em que ele vai enfrentar Golias. Quando ele vence o leão e o urso, ele estava trabalhando. Ele não estava no culto de doutrina. Ele estava numa atividade normal do seu trabalho, uma atividade diária. Nós precisamos manter a comunhão com Deus em todos os momentos da nossa vida, inclusive no culto. Pior que, infelizmente, nos dias de hoje, às vezes até na hora do culto, não se tem essa conexão com Deus. As pessoas às vezes ficam dispersas. Às vezes as pessoas ficam completamente alheias ao culto. E elas conversam, e elas batem altos papos a respeito de qualquer coisa, menos ao que está se fazendo no culto. Pouca adoração profunda e sincera. Na hora do culto, eu fico imaginando como é que é a vida das pessoas na casa delas. Se na igreja elas têm esse tipo de comportamento irreverente e irresponsável com as coisas de Deus, eu fico imaginando em casa, na rua, no trabalho. Se elas não se ligam no céu durante o culto, eu fico imaginando qual ligação tem com o céu em casa, no trabalho, na escola. O sobrenatural de Deus pode alcançar a tua vida a qualquer momento. E quanto mais conectado com Deus você estiver, mais disponível para experimentar esse sobrenatural de Deus na sua vida você estará. E eu poderia passar o resto da noite toda aqui falando sobre como o mover de Deus, como o sobrenatural de Deus aparece na vida dos servos de Deus, nos momentos mais imprevisíveis. Moisés está lá cuidando das ovelhas do sogro, e de repente o próprio Deus manifesta-se a ele na sarça ardendo, e a voz do Senhor sai de dentro da sarça, de dentro das chamas, e diz: tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você pisa é um lugar santo. E aí, quando a gente ouve uma fala dessa na Bíblia, quando a gente lê um texto desse na Bíblia, a gente para refletir. Moisés, todos os dias, ele passava com o gado, com as ovelhas, por aquelas terras, por aquelas redondezas. E em nenhum daqueles dias aquela terra era santa. E como qualquer outro dia, Moisés estava lá imaginando que aquele dia era um dia como qualquer outro. Mas a presença de Deus naquele lugar fez com que aquele lugar se tornasse uma terra santa. Porque se ele passou por ali na semana anterior, ele não ouviu isso de Deus. Se ele passou ali uma semana depois, ele não ouviu a mesma coisa.
mas porque Deus estava ali, aquele lugar era santo. Então o que torna o lugar santo, o que torna as pessoas santas, o que torna uma vida santa, é a presença de Deus nessa vida, nessa pessoa e nesse lugar. Esse lugar é santo não é porque ele tem uma placa Assembleia de Deus ali do lado de fora, é porque nós cremos que Deus está aqui. Isso torna esse lugar um lugar sagrado. Então as experiências sobrenaturais aparecem na Bíblia de forma abundante. São muitas experiências sobrenaturais. Um mendigo cego pedindo esmolas, como pediu todos os dias da sua vida porque nasceu cego. E aí um dia o sobrenatural de Deus dá visão para ele através das mãos de Jesus Cristo. Ele não estava no templo, ele não estava em uma consagração de 3 dias de jejum. Ele estava lá pedindo esmola como sempre fez, mas o sobrenatural o alcançou no seu dia a dia, no seu cotidiano, no seu trabalho. E eu preciso parar de continuar falando de exemplos, porque a Bíblia tem muitos. São muitos exemplos em que o milagre de Deus, o sobrenatural de Deus, alcança a pessoa quando ela está ali no seu dia a dia, na sua rotina. E ela de repente é alcançada pelo milagre, é alcançada pelo sobrenatural, é alcançada pela presença de Deus, pela graça de Deus. Diante disso, Paulo, na sua viagem para Damasco, e aí acontece algo ainda mais estranho. Ele estava indo perseguir o povo de Deus. Ele estava indo, era um agente da maldade, né? E a graça o alcança. A graça o alcança de uma maneira tão intensa. A presença de Jesus o alcança de forma tão intensa e tão impactante que ele não consegue ficar de pé. A Bíblia relata que ele cai no chão. E a intensidade é tão forte que ele perde a visão. Ele não consegue enxergar mais diante do resplendor daquilo que ele viu, aquilo que lhe apareceu. Jesus ressurreto aparecendo diante de Paulo, interrompendo a sua jornada, a sua caminhada. Paulo começa a narrar essa experiência sobrenatural que ele tem para Agripa, e ele diz uma frase que me chamou a atenção: não fui desobediente à visão celestial. Visões celestiais, ao meu ver, estão escassas nos nossos dias. Talvez em algum lugar esteja acontecendo um avivamento de destaque, que talvez isso se torne mais frequente, mas pelo menos no meu círculo de contatos e de amizades eu não vejo isso com muita frequência. Até já vi algumas vezes, já presenciei algumas, já tive algumas experiências, mas elas não são muito frequentes, são raras. E eu me pergunto, quais visões nós estamos tendo, tanto do ponto de vista literal mesmo, como Paulo, visões espirituais. Quais visões a igreja está tendo atualmente? E se não, do ponto de vista literal, espiritualmente, aqui uma visão realmente celeste, pelo menos uma visão
de consciência, uma visão de reino, uma visão de obra de Deus, de evangelho. Às vezes até essa visão ela é míope. Às vezes até essa visão precisava de uma correção, de um colírio, de um óculos, porque nem essa visão da consciência cristã às vezes nos falta. Até essa visão do evangelho, do reino, às vezes nos falta. Quanto mais as celestes, quanto mais o céu aberto, quanto mais os anjos de Deus subindo e descendo. Recentemente eu preguei uma mensagem que falava sobre visão, e nesta mensagem nós não citamos esse texto. Uma mensagem que pregamos alguns dias atrás, que falava do chamado de Natanael, Filipe e Natanael, como ele via apenas a figueira, né? Nós pregamos sobre isso alguns dias atrás. E continuando com essa mesma temática, né, nós reforçamos para a igreja, a necessidade de termos essa visão de reino, essa visão do evangelho, essa visão do que é ser crente de verdade. Sabe, o que a palavra nos diz de como nós devemos nos comportar, de como nós devemos ser, dos sentimentos que devem estar dentro do nosso coração. É curioso como algumas pessoas, elas esquecem-se muito rapidamente do que é o evangelho verdadeiro, genuíno, né? Como às vezes somos contrariados com alguma coisa, com alguma situação, e imediatamente o nosso coração se enche de um sentimento de vingança e de ira, e como isso se torna natural, tolerável, aceitável, até pelos nossos próprios irmãos. Rapaz, você viu o que aquele irmão fez com você? Eu não deixava, não. Se fosse comigo. Mas é isso que o evangelho nos ensina? É esse tipo de sentimento que deve estar presente em nosso coração? Então, a visão do reino, a visão do evangelho tem se perdido na igreja moderna, infelizmente. As visões celestes, muito mais. Então, quando o apóstolo Paulo diz essa frase para o rei Agripa, ele está dizendo o seguinte: a visão que eu recebi de Deus, eu vou levá-la até o fim. A visão que eu recebi de Deus, eu vou obedecer de forma imutável. Algumas pessoas têm muita convicção de algumas coisas até elas serem colocadas numa situação, como diz o ditado, uma sinuca de bico. Algumas pessoas têm muitas convicções até serem postas à prova. Tem muitas pessoas que têm muitas certezas até que sejam plantadas dúvidas no coração dela pelo diabo. Então, o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: eu não desobedeci a visão que eu tive. Eu não desobedeci a visão que eu recebi. O evangelho, ele é exatamente o mesmo faz 2000 anos. O povo inventa umas modas por aí, mas o evangelho é o mesmo. Ele não mudou.
o que era pecado há 5.000 anos atrás continua sendo. O que era pecado nos dias de Jesus não deixou de ser. E o que não era pecado há 2.000 anos atrás continua não sendo. Não passou a ser pecado só porque a igreja A ou a igreja B colocou no estatuto dela. Se você tem aquela história do bigode, que de vez em quando eu conto. Se você tem bigode, não é pecado ter bigode. Se você tira o bigode, você também não está pecando se você tirar o bigode. Mas a gente tem duas denominações no Brasil, que uma é obrigada a ter bigode e a outra é proibido ter bigode. Não é proibido tirar o bigode não, irmão João. Pode tirar se quiser, né? Também não é obrigado não. Nem é proibido, nem é obrigado. Então, esse tipo de doutrina está completamente fora do Evangelho. Não há como eu abrir a Bíblia e conseguir argumentar de forma coerente que isso é bíblico. Então, quando a Bíblia começa a contrariar a doutrina da denominação A, da denominação B, a gente percebe que verdadeiramente uma boa parcela dos cristãos não está vivendo o Evangelho. O apóstolo Paulo, ele dá uma demonstração aqui dessa experiência sobrenatural que ele teve, né? Qual é a nossa visão do reino e do Evangelho hoje? Se eu perguntar para cada um aqui, para você, o que é ser cristão? Eu acho que eu obteria todo tipo de resposta. Algumas mais alinhadas com a Bíblia, outras nem tanto. Cada pessoa poderia me dar uma resposta diferente. Qual é a nossa visão de reino? Qual é a nossa visão do Evangelho? No caso do apóstolo Paulo, o que foi que o apóstolo Paulo viu? Paulo viu Cristo ressuscitado. Essa deveria ser a nossa visão também. Esse deveria ser o nosso alvo também. Essa deveria ser a única coisa que nós deveríamos ver. Quando Paulo está no caminho para Damasco, ele vê Jesus. E quando ele vê Jesus, a vida dele é transformada. A vida dele muda completamente depois que ele vê Jesus. Se a sua vida não mudou radicalmente, se a sua vida não mudou completamente, se a sua vida não foi transformada, a consciência, gente, quem aceita Jesus de verdade, pelo menos comigo foi assim. Quando eu aceitei Jesus, eu falei, pronto, agora eu sou crente. Eu acho que a partir de agora eu já não posso fazer mais isso, não posso fazer isso, não posso fazer isso, não posso fazer isso, sem ninguém me ensinar. A Bíblia diz: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. A mente é transformada pelo Evangelho. Quando Paulo vê Jesus, a vida dele é transformada. Quando ele tem a visão celeste, quando ele tem a visão sobrenatural, a vida dele é transformada. O que é que nós estamos vendo? Será que nós já vimos a Cristo para ter a nossa vida verdadeiramente transformada? E eu não estou falando vida transformada como você vai ouvir na televisão, não, dos pregadores televangelistas. Pouco importa quanto você ganha ou quantas casas você tem. Me importa se você vai para o céu
ou não. Porque a sua vida aqui não vai durar mais do que 80, 90, 100, 120 anos. E depois dela tem uma eternidade inteira. Então é muito mais inteligente se preocupar com as coisas eternas do que com as coisas passageiras. Mesmo que nós temos responsabilidade com as coisas terrenas. Precisamos ser mordomos nessa terra. Precisamos cuidar da nossa família. Não fomos chamados para irresponsabilidade também. Entendam. Mas eu estou falando de transformação de vida. Não estou falando de transformação financeira, ou transformação de casamento, ou transformação de qualquer outra coisa que vai passar. Eu estou falando de transformações eternas. De transformações que vão decidir se você vai passar a eternidade toda no céu ou a eternidade toda no inferno. Esse tipo de transformação só é produzido pelo tipo de visão que Paulo teve. Visão sobrenatural. Visão que vem do céu. A visão de Cristo ressuscitado. Essa é a nossa visão. Essa é a nossa visão. Ver Cristo. Esse é o nosso objetivo de vida. A nossa meta de visão é ver Cristo. Nós precisamos ver Cristo para termos a nossa vida transformada continuamente, como teve o apóstolo Paulo. E aí nós precisamos fazer exatamente como Paulo, obedecer à visão sem desobedecer à palavra. E aí por que eu estou falando isso? Porque o texto está falando de um evento sobrenatural. Isso aqui não é figura de linguagem, isso aqui não é uma ilustração, não. Paulo estava no caminho para Damasco, provavelmente montado em algum cavalo ou uma carroça, não sei, ou ele estava a pé, não importa. E nesse caminho, ele literalmente viu Jesus aparecendo diante dele, e a luz o ofuscou, ele ficou cego, ele caiu no chão, ele ouviu a voz, tudo literal, isso aqui não é figura de linguagem. Então nós precisamos ser obedientes a esse tipo de visão também. Mas eu abro um parênteses nessa mensagem para o perigo que isso também representa. Nenhuma visão celestial, nenhuma visão sobrenatural pode contrariar o que a Bíblia diz. Se isso acontecer, ela não é verdade, ela não é proveitosa. Verdade até pode ser, pode acontecer de fato, mas ela não é proveitosa para nós. O próprio Deus falou para Moisés: se algum profeta se levantar no meio do meu povo profetizando isso ou aquilo, põe à prova aquilo que ele profetiza, analise aquilo que ele vai profetizar. Se ele disser na sua profecia, vamos até outros deuses, esse profeta não fui eu, o Senhor, que o enviei. Então, o sobrenatural, ele é algo bonito. A experiência mística, sobrenatural, espiritual do Evangelho é lindo, mas ela precisa sempre ser exposta à luz da palavra de Deus. Senão cada um tem uma visão diferente, e aí cada visão vira uma doutrina, e aí cada doutrina vira estatuto de igreja, e aí vira uma bagunça. A Bíblia é a nossa bússola, ela é o nosso farol. Se qualquer irmão chegar aqui dizendo: eu estou vendo um anjo agora, amém, meu irmão, eu creio que no nosso meio tem anjos mesmo, mas
fica aí com o teu anjo, que eu fico aqui com a Bíblia, e a gente não vou deixar de duvidar, porque a Bíblia relata várias aparições de anjos, mas inclusive se eu mesmo ver, eu posso até compartilhar com os irmãos. Olha, eu estou vendo um anjo, mas vamos dar glória a Deus, né? O anjo não, e nem a mim, nem ao anjo, nem a mais ninguém, só a Deus. Porque um homem chamado Joseph Smith viu um anjo, né? Teve uma visão que foi uma coisa mais linda do mundo. Ele diz até o nome do anjo, Moroni. Ó, coisa magnífica. E aí esse camarada escreveu, né, todas as visões que o anjo Moroni deu para ele e criou um outro livro além da Bíblia, chamado o Livro de Mórmon. E aí fundou a seita do Jesus Cristo dos santos dos últimos dias, como é uma coisa assim, o nome é grande, que a gente conhece como a Igreja dos Mórmons. Pois é, fruto de uma visão de anjo, só não sei que anjo é esse, mas a doutrina destoa do Evangelho. Quando é exposto à luz da Bíblia, não bate, tem coisa que não encaixa. Então, por causa disso, nós sim podemos estar reconhecendo a visão sobrenatural, o mover que a gente tanto se alegra. Afinal de contas, nós somos pentecostais, né? Não tem nenhum problema com isso. Eu particularmente não tenho absolutamente nenhum problema com isso. Já aconteceu várias manifestações sobrenaturais no meu ministério, mas todos sabem que eu nunca incentivei elas, nem também as reprimi. Se eu coloco a mão em cima de uma pessoa, a pessoa cai no chão, eu não empurrei, mas também não impedi que ela caísse. Quando a pessoa se levanta, ela estava com uma dor de cabeça e não está mais, então foi Deus. Se ela estava com um tumor no útero, um cisto, um mioma no útero, eu coloco a mão nela, cai no chão, se levanta e o mioma desapareceu, eu não vou dizer que isso não é uma obra de Deus, porque eu não tenho nenhuma condição de fazer um negócio desse. Então eu nem repreendo, nem incentivo. Apenas exponho a luz da palavra de Deus. Quem me conhece sabe que eu não sou de ficar dando pinote. Eu prego desse jeito aqui mesmo. Para ver se ele vê. Eu vou orar para que ele veja. Se Deus quiser curar ele, vai curar. Se não quiser, o problema é meu. Se tiver um paralítico, eu vou orar para que o paralítico ande. Se ele andar, glória a Deus. Se ele não andar, a culpa não é minha. Então o sobrenatural é verdade, é real, ele acontece, mas ele não é o objetivo principal. A Bíblia prova todas as coisas. Se Deus te arrebatar, te levar para o céu e te dar as visões lá do céu, como Paulo teve, como João teve, por que você não pode ter também? Pode, só que precisa ser comparado com a Bíblia. Se tiver alinhado com o que a Bíblia diz, amém. Se não tiver, foi alguma outra coisa que você teve, uma experiência, um sonho, não sei o quê. Mas precisa estar alinhada com a Escritura Sagrada. Então o apóstolo Paulo, ele diz aqui, não fui desobediente à visão celestial.
Por quê? Qual foi a visão celestial que ele teve? Cristo. Cristo ressurreto foi a visão celestial dele. Se a nossa visão celestial está alinhada com a palavra de Deus, que é o Verbo, então certamente devemos ser obedientes a essa visão. A fé, para nós crermos no sobrenatural de Deus, fé é estar envolvido com a realidade de Deus. Quando Deus se torna real na nossa vida, porque para muitos Deus é apenas uma ideia, um conceito. Eles não têm Deus como um pai, como um amigo, como algo real. Quando Deus se torna real, quando Deus é realidade na nossa vida, e nós estamos envolvidos com essa realidade da presença de Deus, então aquilo que as pessoas chamam de fé acontece. Quando nós estamos envolvidos na realidade de Deus, na presença de Deus, então nós começamos a ver o sobrenatural. Nós começamos a ver enfermidades sem explicação desaparecerem. Nós começamos a ver cegos enxergarem. Começamos a ver paralíticos andarem. Começamos a ver o céu aberto. Começamos a ver anjos. Começamos a ver o futuro. Começamos a ver os mistérios de Deus para a sua igreja, para o seu povo. Começamos a ver. E nós precisamos estar atentos a essa visão e alinhá-la com a palavra de Deus. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar. A gente está aceitando Jesus, né, senhora? Então a gente tem que servir Jesus, servindo mesmo com sinceridade. Amém? Vai que tudo possa ir bem. Vamos orar. Então vamos orar por ela. Amém. A pastor vai estar orando por ela. Tá, pastor? Glória a Deus. Essa irmã, ela tinha insônia. Ela não dormia muito pouco, tinha muita dificuldade para dormir. E no culto da sexta-feira, ela recebeu uma unção aqui. E na mesma semana ela voltou, já testemunhando que tinha conseguido dormir e estava conseguindo dormir. Amém? Glória a Deus. Vamos orar para que Deus continue fazendo milagres na vida dela e na vida de outros irmãos. Amém? Oremos. Senhor, nós apresentamos a vida da tua filha, que a cada dia ela cresça na tua presença, que a cada dia ela possa experimentar, ó Pai, as delícias da tua presença, que ela possa experimentar as novidades de vida que o Evangelho traz para cada um de nós. Ó Deus amado, que o Senhor possa abraçá-la com o teu Espírito, que ela seja, Senhor da glória, uma noiva ataviada para ti, ó noivo amado. Nós colocamos a vida dela nas tuas mãos, que o Senhor a cada noite possa repousá-la, Senhor, no teu colo, e ela possa dormir tranquilamente, ó Deus. Nós ministramos a tua graça sobre a vida dela, que a luz do Evangelho que brilha sobre ela agora possa iluminar toda a sua casa, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Assim o Espírito Santo faz. Eis que estou à porta e bato. Se abrir a porta, ele entra e serve conosco, nós com ele. O Espírito Santo faz a obra, irmãos. Amém. Prega a palavra e o Espírito Santo faz a obra. Vamos ver a bênção dos apóstolos.
Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo com todos espero o retorno do Senhor Jesus. Não somente hoje, mas para todos, sempre, todos digam amém. A paz do Senhor para os irmãos. Muito obrigado pela colaboração dos irmãos.